Heróis são a coisa mais básica e mais comum de se ver em uma história, justamente porque eles movem a trama normalmente, seja ele como personagens principais ou não. Eles são extremamente importantes e quase toda história, se não toda história de aventura, tem um herói. E assim como seus respectivos vilões, eles também têm vários tipos. Só que, bom, eu não vou me aprofundar tanto nisso, porque eu acho que os heróis são menos interessantes e são mais fáceis de se fazer no geral. Óbvio, mais fácil de se fazer. Não dele ser muito bom. Se você estiver estranhando o tamanho desse vídeo estando mais curto que os outros, é porque eu tô fazendo um vídeo longo, um vídeo de review, então meio que eu não posso ficar tanto tempo nesses vídeos mais simples, porque, né, senão vai atrasar, eu sou CLT, então eu não tenho tanto tempo assim pra poder ficar editando vídeo ou tendo ideias, entendeu? Os heróis, eles têm alguns tipos também, assim como os vilões, mas eu vou separar em dois tópicos, com os heróis genéricos e os heróis aprofundados. Os genéricos eu uso normalmente para NPC. O que são esses heróis genéricos? Bom, os heróis genéricos, eu acho que é meio óbvio, são heróis que lutam pela justiça, são personagens que não tem tanta profundidade, não tem tanta camada, eles só são do bem, eles só são algo aliado aos jogadores, aliado aos personagens principais. Eles não têm tanta história assim, até tenha talvez, mas nada fosse muito do escopo de herói. Não é que ele é um quebrado, ele não tem diversas camadas, é meio simples. E você pode até sim fazer algo mais profundo, mas eles normalmente nunca fogem muito dessa bolha de ser alguém perfeito, digamos assim, entre aspas. Ele é o símbolo da paz. Como você, jogador, pode fazer um herói lembrado ou escritor que ele não seja tão genérico quanto muitos outros que a gente vê por aí. E a primeira coisa que você pode se fazer para ter um herói diferente do comum é fazer ele não ser perfeito. É a coisa que eu acho que eu, como escritor, sempre faço para todos os meus heróis, eles têm alguma falha. São poucas vezes que eu usei o herói genérico, que é só o herói, o símbolo da paz. E até quando eu usei ele teve um propósito narrativo para ele virar algo quebrado, né? Um vilão meu precisava de um corpo e o corpo desse herói era muito forte. Ele foi lá e usou esse corpo. Era mais por isso que ele era genérico. Mas eu gosto de fazer heróis quebrados, porque são personagens que são bons ou tentam ser bons, mas as situações às vezes não ajudam muito. Então, você por problemas, dilemas ou até mesmo uma falha de caráter nesse seu herói seria muito interessante, como por exemplo, o seu cara, ele é um paladino, porém o passado dele foi muito conturbado, né? Com esse passado conturbado, alguns gatilhos específicos enchem ele de raiva. Bom, ele não pode sucumbir a isso, mas ele fica extremamente estressado, e seria bom você pôr situações onde ele provavelmente vai fazer merda, ou vai quase fazer merda, porque mostra que ele não é só esse símbolo de paz, esse símbolo de esperança. Ele é sim, mas ao mesmo tempo ele pode, assim como qualquer um, sucumbir a um momento de raiva, um momento de estresse. E isso é muito interessante você fazer, porque deixa o personagem muito mais humano e muito mais conectável com o leitor, ou até mesmo com o jogador, ou com os outros jogadores da mesa, no caso. Você pôr problemas, caráter, até mesmo de problemas físicos e psicológicos no seu personagem herói é muito mais interessante do que você fazer uma porta de esperança. Claro, depende muito do personagem que você quer fazer. Se ele é para ser uma porta de esperança, um símbolo, não tem por que você fazer esses problemas, afinal o propósito dele é ser perfeito. Mas se você quer fazer algo diferente, eu particularmente gosto muito de pôr essas falhas no caráter que faz com que o próprio personagem se questione se as atitudes que ele está tomando estão sendo corretas, se ele está lutando pelo certo, se é que esse certo que ele está lutando de fato é algo certo ou é só algo que foi ensinado a ele como algo certo. Eu acho que essa fala ficou meio confusa, mas eu quero dizer, tipo, eu vou usar exemplo da religião. A gente, quando cresce numa família cristã, a gente entende que temos que temer a Deus e temos que fazer tudo de acordo com a Bíblia, correto? Mas isso é o certo ou isso foi te ensinado pra você achar que é o certo? Entende? Eu não tô tirando briga com religião de ninguém não, tá? Só dando exemplo. Gente que, porra, o que é certo pra uns não é certo pra outros. E claro, coloque personagens que interajam bastante com ele para entender ele. Olha, se você estiver escrevendo um livro, é mais difícil fazer esse herói ser tragável. Porque hoje em dia, querendo ou não, lamentavelmente muitas pessoas estão enjoadas do herói perfeito, símbolo de esperança, e também enjoados do clássico herói. Todo mundo quer ver um anti-herói, ou um vilão, ou coisas desse tipo. Até um herói, mas um herói que seja totalmente quebrado. O que falta são exemplos de obras aí onde os protagonistas são meio ai, olha como sou das trevas, eu não acredito no sistema, e blá blá blá, eu dou a bunda.
e o clássico, digamos assim, foi deixado de lado. Mas eu gosto ainda muito dos heróis clássicos, e até os símbolos de paz mesmo, eles sendo extremamente preguiçosos em muitas escritas. Eu gosto até, por exemplo, do Superman, eu gosto muito do Superman, eu acho ele é um bom símbolo de esperança. Até porque em toda HQ ele quebra, o Superman ele quebra com o tempo também em algumas HQs, mas ele foi feito inicialmente por ser como um símbolo de esperança, né? Ele é, mas agora hoje em dia ele é um pouco mais profundo do que ele já foi numa certa época, onde ele carregava planetas numa corrente. Acho que deu pra entender mais ou menos onde eu quero chegar. É bem fácil e não tem muito segredo. Ele é mais trabalhoso do que fazer um vilão lembrado, claro, se não for um protagonista, mas eu acho que em base ele não é tão complexo assim. Agora, pra você fazer ele bem, é um pouco chato, porque você vai ter que não inovar necessariamente toda vez, mas, como eu falei, são pontos específicos que você vai ter que escrever na história dele, que vão fazer que as ações dele sejam justificáveis e façam sentido pra ele. As atitudes dele têm que ser bem planejadas, eles têm que ser bem escritos, porque como eles são bem genéricos de certa forma, eles ainda assim precisam de uma escrita básica. Ele ter mais problemas que ele tem que lidar, digamos que além dos monstros internos, ele tem que lidar com os seus próprios demônios, é muito interessante porque gera aquela conexão entre o leitor e quem está assistindo, quem está lendo, quem está seja lá o que, e com os outros jogadores. Faça ele ter momentos de desabafo, faça ele ter momentos onde ele chora, onde ele quebra, porque isso vai ser muito melhor do que você fazer uma massa perfeita.